Olá, eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, ruas da cidade de São Paulo. Vamos falar um pouco? Vem pra cá. Vem pra cá. Temos mais de 80, 90 ruas com o nome de Dona alguma coisa. Muitas ruas, não é? Vamos lembrar aqui duas ruas que são bastante diferentes uma da outra, mas que têm duas grandes personagens para esse lugar. Vamos lá? Rua Dona Teresa Margarida, na Vila Mariana. Teresa Margarida da Silva e Horta. Nasceu ali em 1712, foi uma figura de relevo na história da literatura brasileira, sabia? Ali no século XVIII, foi considerada por muitos a primeira romancista brasileira, em ordem cronológica que a gente possa aí entender. Ainda quando criança, foi para a Europa em companhia de sua família. A descoberta de sua correspondência, graças a um erudito português chamado Ernesto Ernest, revelou um fato absolutamente desconhecido até então, que Teresa Margarida foi autora de um dos documentos mais famosos relativos, então, à expulsão dos jesuítas, sabia? Daqui do Brasil. E também de Portugal, ela fez esse relato ali. A relação abreviada atribuía antes a um Salvador Furtado de Mendonça, e acabou ela falecendo sem uma data ignorada. Uma pessoa muito importante na história, uma pessoa que tem um relato muito fiel sobre a expulsão dos jesuítas, e a gente não sabe quando morreu, a gente não sabe como foi a vida, a gente não sabe quantas coisas ela escreveu. Olha só que interessante lembrar então de Dona Teresa Margarida, aí na Vila Mariana. Então quando você passar por lá, você já sabe. Ali, olha aí como é que é essa história toda aí contada. Vamos para outra. Vamos lá. Essa muito famosa. Dona Veridiana. Rua Dona Veridiana, ali na Consolação. Veridiana Valéria de Silva Prado. Nasceu então em São Paulo, em 1825. Quase 100 anos depois de Dona Teresa, né? Num casarão da família, ali localizado na Rua Direita, esquina da Rua São Bento, na atual Praça do Patriarca. Sabia? Era filha de Antônio da Silva Prado, o Barão de Iguape, detentor de uma das maiores fortunas de São Paulo e do país na época, e de Dona Maria Cândida de Moura Leite. Ela é uma mulher forte, de grande personalidade, que se achava então divorciada de seu primeiro marido. Olha que história, né? Como era de costume naquela época e por imposição do seu pai, a Veridiana acabou se casando muito jovem, tinha apenas 13 anos de idade, ali em 1838, no Rio de Janeiro, com o seu tio, o Martinho de Silva Prado, ele nascido ali em 1811, meio-irmão, um pouco bastardo do pai, e acabava de se formar então na Faculdade de Direito de São Paulo, sabia? Veridiana viveu com o marido na recém-então adquirida fazenda do Campo Alto, então localizada ali em Mogi Mirim, e era uma grande produtora de açúcar. Posteriormente, essa fazenda então passaria para o município de Limeira e mais tarde para Araras, e que se destacava então Veridiana contribuir com a venda de suas joias, para que então o marido pudesse adquirir essa fazenda, imensa fazenda, né? Nesse sentido, pode-se dizer que Veridiana era então uma sócia do seu marido nos negócios. Apesar de convivência feliz nos 10 primeiros anos de seus casamentos, as diferenças entre o casal se tornou muito aguda com o passar do tempo, especialmente após a morte do Barão de Iguape, que era um mediador dos conflitos familiares, não é? E ela veio então a se separar do marido ali em 1878. Por essa época, a família ocupava, desde então de 1848, uma chácara ao lado da Igreja da Consolação.
Mas poucos anos depois, 1882, Veridiana resolveu então realizar ali um velho sonho. Viajou para Paris, indo visitar então a filha Ana Blandina, a futura condessa Pereira Pinto da Santa Sé. E então ela ali viveu com o marido, diplomata, a filha, né? Encantada com a vida nessa capital francesa, Veridiana volta para São Paulo e no mesmo ano inicia então a construção de um palacete na chácara que tinha comprado ali em 1879. Inicia a construção desse palacete que ficava então no bairro de Santa Cecília. Viria a ser conhecido então como Vila Maria, em homenagem a Dona Veridiana. E a sua dama de companhia, Maria das Dores, que depois foi então casada com Antônio Pacheco Chaves, num matrimônio arquitetado ali pela própria Veridiana. Era casamenteira também, né? A chácara da Dona Veridiana, localizada então na antiga Rua de Santa Cecília, atual Rua Dona Veridiana, cujo terreno seguia um pouco abaixo até a Rua Marquês de Itu. Do outro lado se estendia até a Rua Pacaembu e a atual, então, Avenida Higienópolis. Pequena propriedade, né? Até a proximidade ali da Avenida Angélica. Pode? Ela gostava de morar, hein? A planta do seu palacete, em estilo renascentista, francês, ela trouxera então da Europa. Essa construção ficou a cargo do engenheiro Luiz Liberal Pinto, que importou todo o material usado. O palacete de Dona Veridiana impressionava os paulistanos, mesmo durante as obras que se seguiram até 1883. Veridiana da Silva Prado marcou a época em São Paulo, seja pelas suas obras de caridade, seja pelo incentivo à agricultura, aos esportes, às artes. Marcou época também pelos seus empreendimentos, uma vez que participou de inúmeras empresas, inclusive como proprietária de jornal. Olha, que interessante. Talvez a primeira mulher a ser proprietária de jornal no Brasil. O seu filho, o Eduardo Prado, era proprietário, então, do jornal O Comércio de São Paulo. E ela botou capital ali na empresa, assumiu a sua direção e mesmo depois, então, da morte do filho, ela continuou como sendo a diretora e dona do jornal por muito tempo, até então que venderia o jornal para um Francisco Glicério. Apesar de ser conhecida como monarquista, não é? Mesmo após a proclamação da República, Veridiana demonstrava desde cedo uma grande inclinação à libertação dos escravos. Em 1870, por exemplo, presidiu a Sociedade Redentora para a Libertação dos Escravos, composta por algumas senhoras da sociedade. Dona Veridiana acabou por falecer em seu palacete em 1910, sendo então sepultada ali no cemitério da Consolação. Em seu testamento, deixou diversos legados para uma instituição de caridade, que é a Santa Casa de Misericórdia. Nossa, Dona Veridiana, uma história de São Paulo em uma única pessoa. Um lugar e suas histórias. E hoje nós falamos sobre ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras a gente fala sobre uma cidade do país. E assim você tem um pouquinho de história desse nosso país chamado Brasil. Eu te espero para a próxima vez. Vem para cá, vamos assinando esse canal e vamos ampliar. Até mais.